Uma certa poesia contemporânea parece recusar o problema definicional da poesia, aquele que responde à pergunta: o que é a poesia? Seria este, talvez, quem sabe, recorrendo a uma periodização por uma questão de facilidade, o problema da poesia moderna. Essa pergunta, o que é a poesia, a pergunta sobre a essência da poesia, deveria ser substituída pela pergunta pragmática: quando é poesia? Como é poesia? Transformando a poesia em modo ou condição transitória, o que supõe que o mesmo texto possa ser ora lido como poesia, ora como outra coisa, dependendo do contexto em que é lido. Ou ainda, radicalizando a coisa, se assumirmos o gesto do Redmayne do Champiano como gesto de abertura para a arte contemporânea, caberia substituir a pergunta quando é poesia por quando não é poesia. Jacques Derrida fala sobre a literatura, mas a fórmula se aplica também à poesia. A literatura não tem essência ou substância, ela tem funções. Nenhuma frase é por si só literária. Ela adquire sua função literária segundo o contexto ou a convenção, ou seja, a partir de poderes não literários. A pergunta definicional poderia então ser reformulada em termos transcendentais. Quais são as condições segundo as quais a poesia é percebida como poesia? Pergunta pelas condições de percepção, e não pelo ser. A poesia não é um objeto, mas uma experiência, uma prática, uma ação. Ela se refugia em territórios absolutamente refratários ao que associamos ao poético, como, por exemplo, um panfleto publicitário ou, quem sabe, um pequeno flyer. Para uma certa poesia contemporânea, portanto, o poema não significa, não tem sentido, nenhum valor estético acima de tudo. Ele visa um impacto político, tem a intenção de agir, é uma ação direta sobre a sociedade. Podemos desenhar um mapa das recentes intervenções poéticas, ou pós-poéticas, como diria Jean-Marie Glaise. Estabeleçamos uma periodização arbitrária e simplista para efeitos dessa exposição. Poesia direta, pragmática ou literal aparece simultaneamente no Brasil, com Carlito Azevedo, Alberto Pucheu, Eduardo Sters, Verônica Stiger, nos Estados Unidos, com Kenneth Goldsmith, na França, Jean-Marie Glaise, Denis Roche, os poetas de Question théorique. Evidentemente, essa periodização deve ser entendida com Grano Salles, com certa ressalva. Mas ela sugere que situemos a pragmática pós-poética num contexto em que a política da escrita poética não se dá mais por intermédio de uma revolução da linguagem poética, isto é, na construção de uma nova linguagem no limite da legibilidade, que purificasse a língua da tribo. Nas palavras de Glaise, os pós-poetas da nova geração, que emergem nos anos 1980 e 1990, longe de procurar cultivar a ilegibilidade transgressiva, trabalham sobre as formas e os formatos das mídias mais diretamente acessíveis a todos, as mais legíveis possível. Frank Leibovitch utiliza a noção de documento poético para descrever materiais retirados de arquivos judiciários, devidamente recontextualizados em uma operação que transporta um documento do contexto de produção em uma instituição judiciária para um outro contexto, o livro de poesia. Ele descreve o processo como uma implementação. Ele diz que esse procedimento faz assim como que passar um objeto ou um enunciado de nosso mundo cotidiano ao mundo da arte. Leibovitch analisa o procedimento embutido em Testimony, do poeta objetivista nova-iorquino Charles Resnikoff, do qual Jacques Roubaud traduzira uma amostra. Resnikoff retira os poemas integralmente de autos judiciários. Os textos de processos judiciais compõem microficções reais que se tornam poemas ao serem publicados como poemas em uma editora de poesia. As histórias todas terrivelmente trágicas e heterogêneas são homogeneizadas pela publicação em sequência, dispostas em pé na página. A poetização dos fragmentos ocorre por estes indícios poéticos mínimos. As micronarrativas recompõem uma história socioeconômica dos Estados Unidos de matiz épico, mas filtrada pelo microfait divers. Por intermédio dos enunciados em primeira pessoa, os testemunhos colhidos pelo sistema judiciário. O gigantesco painel de quase 600 páginas de microficções forma uma história dos Estados Unidos dividida em épocas e separada por regiões de escopo abrangente, mas apreendido em uma dimensão minimalista. O tipo de procedimento é codificado pela performance, uma instalação de obras em espaços públicos não literários, que joga com a confusão do enquadramento experiencial em que a obra se dá, no que constitui uma extensão do conceito de poesia. A experiência ocorrida aí é poética, diz Christoph Hanna, vivida por um público real, fora do enquadramento institucionalmente reconhecido como poético.